Bom dia, meus amados e preciosos irmãos e ouvintes, na graça, no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus, na tua graça, no teu amor, possa resplandecer sobre nós a tua luz nesta manhã gloriosa. Nesta manhã, nós queremos meditarmos um pouquinho sobre advertência. Advertência. Teria que haver uma mensagem de advertência hoje, nos nossos dias, para que nós possamos tomarmos posições naquilo que devemos fazer, como devemos andar, como devemos ser, porque Deus não chama o homem a julgamento sem primeiro adverti-lo. Antes que Deus adverte o homem, antes que Deus julgue o homem, Ele traz uma advertência para este homem. Agora, quando ele ignora a advertência, aí não lhe resta outra coisa a não ser uma punição. Isto está explícito até mesmo na nossa lei cotidiana. Você pega o seu automóvel e desloca da sua casa, e você vai encontrar alguns obstáculos na sua frente que representa a advertência. Você vai ver a faixa de pedestre. É uma advertência que você tem que tomar cuidado. A se invadir, a atravessar a faixa de advertência, você tem que observar. Você tem que dar preferência para os pedestres. Você vê um sinal na sua frente. O sinal tem 3 estágios. O semáforo ele tem 3 estágios: verde, amarelo e vermelho. Se está verde, você tem livre acesso. Você não se preocupa porque a preferência é sua. Se ele está amarelo, está te advertindo que após o amarelo vem o vermelho. Então aquilo é um sinal para te advertir que vai aparecer diante de você a zona de perigo. Aí você vai ficar mais atento. Aí logo que passa o amarelo, aí vem o vermelho. Aí é perigo. Aí você está sujeito a colidir com outro veículo, atropelar alguém, matar alguém,
não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor. Mas quando eu vejo um motorista invadindo o sinal vermelho, a faixa de pedestre, onde está escrito na placa explicitamente 30 por hora, ele passa 90, 100. Eu teria ou eu tenho uma certa dificuldade de entrar no carro, no veículo desse motorista e andar com ele. Por quê? Ele não respeita a advertência. E ele não só está colocando a vida dele em jogo, mas está colocando a vida de quem está junto com ele no veículo e também daqueles que estão transitando na rua. A maior parte dos acidentes fatais de trânsito na rua são pessoas desrespeitando as advertências. E quando ele é punido pelo guarda de trânsito, pelo radar, ainda ele quer procurar um advogado para te defender, e ele vai encontrar. Ele vai encontrar porque o advogado é pago. Quantos motoristas você vê infringindo a lei, desrespeitando as advertências? Aí atropela alguém, provoca um dano material, que é o de menos, para o terceiro, quando não aleja, mata uma pessoa. Aí ele vai vender o carro, vender a casa para gastar com advogado para livrar de um processo administrativo. Tudo por quê? Por estupidez, ignorância, por não saber respeitar as advertências. As advertências, ela está diante de nossos olhos. Aonde quer que nós colocamos os nossos pés, vai ter uma advertência. Vai haver algo nos advertindo. Perigo, 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 perigo. A dona de casa, ela vai cortar uma salada. Ela está sujeita a um acidente com a faca. Ela está sujeita a um acidente de esquecer o fogão, a chama do fogão ligada, um pano em cima do fogão, pega fogo. O eletricista, ele está sujeito a levar um choque, a trocar uma lâmpada, emendar um fio. O pedreiro, ele está sujeito a sofrer um acidente, cair de uma escada, de um andaime.
Mas o ser humano, ele já começou lá no princípio com o primeiro ser humano que andou sobre a terra. Rebeldes. Não aceita advertência. Na última empresa que eu trabalhei, eu era o funcionário mais chato, eu era o líder mais chato que existia na empresa. Eu fui líder de comando de chão de fábrica. Eu fui líder da CIPA, Comissão Interna de Prevenção ao Acidente. Eu fui líder de operadores de empilhadeira. E eu era o mais indesejável para as pessoas. No quesito faixa de segurança, EPI, velocidade de veículo. Porque quando nós recebemos um determinado processo de responsabilidade sobre nós, a primeira coisa, nós temos que nos enquadrar naquele processo. E a empresa tinha o seu livro de normas. E eu tinha que estar enquadrado nas normas daquele livro da empresa. Então a mim não importava se o cara era o meu chefe, se ele era um supervisor de segurança, engenheiro de segurança, se ele era um operador de empilhadeira velho, experiente, se ele era um supervisor. Não importava o seu cargo de hierarquia dentro da empresa. Se eu visse ele cometendo alguma infração, sem dúvida nenhuma eu partia para cima dele e o chamava a atenção. Então era muito questionado. Mas sempre que eu ia dar a minha palestra, no início do turno, para as pessoas, antes deles iniciarem o trabalho, eu dizia para eles: a minha felicidade é ver cada um de vocês passando pela portaria no final do turno, indo para casa. Lá vocês têm esposa, vocês têm filho, vocês têm pai, vocês têm mãe, esperando vocês chegar. A maior felicidade, a maior alegria do pastor, não tem outra maior do que essa. É ver cada membro da igreja entrando, sentando para ouvir a palavra. E quando isso não acontece, isso tem que provocar uma reação negativa no coração desse pastor. Tristeza, aborrecimento, dor. Por quê? Por que ele não veio? Por que ela não veio? Por que ele não está aqui? Por que ela não está aqui? Porque não há sentido de ter um pastor na igreja, um ministro na igreja, se não tem as pessoas atentas para lhe ouvir.
Agora, quando nós falamos de advertência, advertência depois juízo. Sempre que nós encaramos um juízo, é porque nós fomos advertidos antes. Mas muitas das vezes ignoramos e não damos ouvidos à advertência. Então tinha que haver uma mensagem, um slogan de advertência para a igreja hoje. Tinha que haver esta mensagem. Por isso, lá no livro de Amós, no Velho Testamento, no capítulo 3, versículo 7, Amós dá uma advertência ali. E qual é a advertência de Amós? Ele vem e diz: certamente o Senhor Deus, ou Senhor Jeová, como você queira interpretar, não fará coisas alguma, quer dizer, nada, absolutamente nada, a não ser através dos seus profetas, seus servos. Amós está advertindo. Amós está advertindo a mim, a você, a nós, de que esta é a linha, esta é a forma de Deus trabalhar com a igreja. Através de profetas. Não através de papa, de bispo, missionário. Não, através de profeta. Todos esses homens são necessários. É necessário o evangelista, é necessário o missionário, como no meu caso. É necessário o diácono, é necessário os músicos. É necessário o líder de cântico. É necessário o pastor. É necessário. Mas há a exigência de Deus. Profeta. Aí você vai para o livro aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11. Olha como a igreja chega à perfeição para subir no rabo. É Paulo advertindo a igreja novamente. E ele mesmo deu, ele mesmo quem? O Espírito Santo. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Esta é a hierarquia de Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Isso quer dizer que mesmo que nós somos santos, ainda que nós somos santos, nós temos que chegar à perfeição. Estas são as advertências de Deus. Aí você vai para o livro de Apocalipse, no capítulo 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Esta trombeta que este sétimo anjo tocaria, ou tocará, ou está tocando, em Apocalipse 10:7, é uma advertência.
Mas muitas das vezes nós ignoramos a advertência que vem para nós. Aí nós vemos homens embaraçados. Aí nós vemos homens todos enrolados na vida profissional, na vida cotidiana e na vida ministerial, enrolados por desrespeitar as advertências de Deus. E é por isso que nós pregamos a mensagem de advertência, que é de volta à palavra original. Oh, rapaz, você vai indo para onde? Ah, eu vou para Curitiba. Ou eu vou para a capital de São Paulo. Mas você está errado. Como assim? O caminho para você ir para a capital não é essa pista, não é essa rodovia. Você está errado. Não, mas eu tenho um amigo meu, um parente meu, que vai direto para São Paulo e ele falou que é aqui, que é por essa rodovia. Falou, oh, mas não é nessa rodovia. Aí de repente anda 3, 4 horas, ao invés de sair na capital de São Paulo, está saindo lá em Curitiba, Paraná. Mas ele não olhou, você não olhou, motorista, para as placas de indicação? Você não ouviu o conselho do guarda lá que avisou para você que você estava na direção errada? Ah, não, mas o meu parente, o meu amigo desenhou um mapa para mim e falou que eu estava certo. Mas placas estavam te advertindo que você estava errado. Você deixou o trevo, você deixou a estrada correta quando você fez o primeiro trevo. Ao invés de você sair para a direita, você saiu para a esquerda. Em vez de você sair para a esquerda, você saiu para a direita. Em vez de você fazer um retorno e começar tudo de novo, você achou que era muito difícil. Seguiu por sua livre e espontânea vontade. Então, como que você faz para corrigir o erro? É tendo mais prejuízo, mais dano. Mas você vai corrigir o erro. Você vai procurar o primeiro trevo, vai fazer o balão, vai voltar todo o percurso para trás e vai pegar a via correta. Não importa quantos quilômetros você andou errado. Mas se você não fizer o retorno e começar de novo, você vai quebrar a cara. Quando foi que a igreja desviou da via correta? Quando e onde ela desviou? Não foi quando ela saiu do tabernáculo A, foi para o tabernáculo B, saiu do tabernáculo B, foi para o tabernáculo C, saiu do tabernáculo C, foi para o tabernáculo F. Não. Não foi. Porque não faz diferença para Deus qual tabernáculo você está. Não faz diferença para Deus qual Assembleia de Deus você está. Qual congregação, qual Testemunho de Jeová, qual Adventista você está. Não! Deus nem reconhece
esses títulos. Não. Deus reconhece a palavra. Se você saiu fora do caminho, você tem que regressar e tomar o caminho novamente. E o caminho é Jesus Cristo. São João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer ir para o céu? Ande por mim. Quer encontrar com Deus? Ande por mim. Quer ir para a eternidade? Ande por mim. Mas às vezes nós somos enganados pela beleza dos nossos olhos. A beleza não está naquilo que está na nossa frente. A beleza está nos nossos olhos. Uma pessoa deficiente das vistas é um sofrimento, é um problema triste para ele. Que ele gostaria de ver, gostaria de enxergar. Mas, por outro lado, ele é uma pessoa abençoada, porque ele não vê as belezas naturais como nós vemos. Ele só tem o sentido do toque e da audição, do olfato e do paladar. Mas ele não tem o sentido da visão. E muitas das vezes o que nos leva a caminhos errados, a destinos errados, a decisões erradas, é a beleza da nossa visão. Muitas mulheres caem no conto do vigário de muitos homens por causa da beleza da visão, o que ela está vendo na frente dos olhos dela. Muitos homens também caem por causa da beleza da visão. Então, o que é a mensagem? De volta à palavra original. De volta para casa. De volta para o seu lar. De volta para o seu posto de dever. Sempre tem uma advertência de volta, 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 volta. Terminou os dias, volta para os seus filhos, volta para o seu lar, volta para o seu esposo, volta para a sua esposa. Agora, por que de volta a palavra original? Porque existe uma palavra original. As demais que você vê, que você ouve, são galhos, são ramas. Você enxerta um pé de limão em um pé de poncã. Lá na frente, ambos vão dar fruto, tanto o enxerto de limão quanto de poncã. Você vai ter os dois frutos na mão. Os dois são lindos, são belos. Mas você só vai notar a diferença se você não é um bom agricultor, acostumado com plantas. Você só vai descobrir a diferença quando você saborear o sabor daquela fruta. Agora, a palavra original da qual Deus nos instiga, nos cobra de nós, foi a que ele deu aos apóstolos e profetas.
Mas se você pega o estatuto da sua igreja, você pega as disciplinas, as doutrinas, as autoridades da sua igreja, e você vai comparar com a dos apóstolos e dos profetas, e não combina, então você tem que dar meia volta. Você tem que dar meia volta porque alguém está te enganando. Alguém está encaminhando a sua alma para um lugar errado. E lá em Apocalipse 19 está dizendo, aquele que tirar um tio da profecia que está escrito neste livro, lhe será tirado o direito da árvore da vida. E aquele que acrescentar, lhe será acrescentado as pragas que estão escritas neste livro. Agora, o que é que nós temos tirado do original? Quem foram os nossos pais na fé? Foram os apóstolos. Só que nós enxertamos dogmas, credos, teologia, ideias do homem, ideias humanas. Nós substituímos a palavra por artifícios humanos. A igreja no dia de Pentecostes estava tomando um caminho errado. Estava desviando para um caminho errado. E quando ela viu os apóstolos, discípulos, descer do cenáculo, cheios do Espírito Santo, alguém teve a brilhante ideia de falar, opa, para lá, alguma coisa está errada. Vamos perguntar para eles. Aí perguntaram para Pedro. E chegou aí, Pedro, nós queremos ser igual a vocês. Queremos ter a fé de vocês, queremos ter o poder de Deus igual vocês têm, queremos o Espírito Santo que vocês têm. O que faremos? Você vai encontrar o que eu estou falando para você no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 38 ao 41. Veja a resposta, a advertência de Pedro. Arrependei-vos, que é o primeiro passo que o homem e a mulher têm que fazer. Arrepender-vos. Ah, mas eu não fiz nada de errado, eu vou arrepender do quê? Você tem que se arrepender porque você já nasceu em pecado, dependendo de arrependimento e dependendo do perdão. Você foi gerado no pecado. Não existe, não nasce nenhum ser humano na face da terra que não tenha pecado. Arrependei-vos e cada um de vós, cada um por um, sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Não, mas eu já fui batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia está dizendo para você, te advertindo para você, que você tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não no nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 ao 41. Não importa quantos batismos você passa por ele. Desde que não seja o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o seu batismo está errado.
Não combina com as Escrituras. Não bate com as Escrituras. Não combina com a Bíblia. E a Bíblia é o único livro que tem os registros, os verdadeiros registros do que a igreja tem que fazer. Não, mas o meu pastor, ele é doutor em divindade. Ele é doutor em teologia. E ele falou para mim que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está errado. Quem foi primeiro? Pedro ou seu pastor? Os apóstolos ou seu pastor? Quem andou com Jesus, conviveu com Jesus, foram ensinados por Jesus? Seu pastor ou Pedro? Aí eles pegam um contexto isolado porque só tem um. De Mateus 28, 19, para induzir as pessoas. Onde está escrito assim, ó: portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Quem está dizendo isso aqui para eles? Senhor Jesus Cristo. Quem está dando essa ordem para eles? O Senhor Jesus Cristo. Mas aqui está sendo uma ordem. Ele está dizendo, ide. Quer dizer, vai, prega o evangelho a toda criatura. E batiza-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que eles não entendem, eles não têm a revelação de quem é o Pai, o qual Jesus está se referindo. Nem tampouco quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Mas os apóstolos que andaram com Jesus, Pedro e os demais, eles tinham a revelação de quem era Jesus Cristo. Basta você abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos, que é depois de Mateus, no capítulo 2, versículo 38 ao 41, você vai ver o grande apóstolo Pedro dizendo para as pessoas: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você alega que você recebeu o batismo com o Espírito Santo. É uma alegação sua. Mas você nunca foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E não existe batismo com o Espírito Santo para quem não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ter o Espírito Santo, mas não é batizado com o Espírito Santo, que é uma diferença muito grande. Ter o Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo. É confuso? Parece confuso para você? No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 20, olha a advertência de Paulo. Paulo diz: assim que já não sois estrangeiro, nem forrasteiro, mas concidadãos
dos santos. De quem? Dos santos. E da família de Deus. Quer dizer que Deus tem uma família. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. O que é um fundamento? Você constrói uma casa sem fundamentos, sem fundação, ela vai cair. Você vai fazer qualquer coisa sem um projeto de fundação, vai cair, vai desmoronar. Você vai construir uma ponte sem fundação. A hora que os carros estiverem passando em cima dessa ponte, ela vai desmoronar e vai cair. E dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é o principal. Efésios 2, 19 ao 20. Ele não é secundário, ele não é terceiro, ele é a principal. Se somos então edificados neste fundamento, não deveria ser o nosso evangelho o mesmo evangelho? Se somos edificados sobre o fundamento da doutrina dos apóstolos, não deveria ser o evangelho que nós pregamos o mesmo evangelho que eles pregaram? Qual a igreja evangélica hoje, no mundo, prega o evangelho dos apóstolos? Qual? Nenhuma. A começar pelo batismo. Olha como que era efetuado, realizado a Santa Ceia dos Apóstolos, no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. São João capítulo 13, a partir do versículo 12. Olha lá como que era efetuado a Santa Ceia da Igreja de Jesus Cristo. Quando o pão da ceia, aquele que nós comemos, como representação do corpo de Cristo, tem que ser feito pelo sacerdote, não pelo diácono, não pelo porteiro, pelo músico, o líder de música, não pela mulher do pastor, não, pelo sacerdote, pelas mãos do sacerdote, que é o pastor. Sem fermento e sem açúcar, porque o fermento representa fuxico. Jesus não era fuxiqueiro. Com vinho puro. O que é o vinho puro? Aquele que embebeda. Porque Paulo disse, para que não embriagueis. Então Paulo não estava se referindo suco de uva, mas vinho puro. Aí nós cantamos o louvor na Santa Ceia. E o vinho puro ele nos dá. Suco de uva não é vinho puro. Já está falando suco de uva. Vai na padaria, compra um saco de pão feito por fumantes, beberrão, adulto, mentirosos. Nada contra as padarias.
Vai lá na prateleira do supermercado, pegam lá umas garrafas de suco de uva, leva para a igreja para dar ceia para a igreja. Isso não é Santa Ceia. Aí depois que tomaram o vinho, comeram o pão, desde o sacerdote, que é o pastor, até o último membro do banco, fazer o que Jesus fez, cingir com uma toalha, lavar os pés uns aos outros. E Jesus diz: fazeis como eu vos fiz. Como eu vos fiz, façais vós também uns aos outros. É escritura, é Bíblia. Não é um conto, é Bíblia. Não faríamos como eles fizeram, concernente à inteira doutrina da salvação? Não faríamos? Se você que está me ouvindo, se nós vivêssemos lá nos dias dos apóstolos, nós íamos querer congregar com eles, não queria? Eu queria, e você não. Só que para congregar com eles, teria que fazer o que eles mandassem. Tinha que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, tinha que tomar a Santa Ceia com pão ácimo e vinho puro, não com pão de padaria. Tinha que lavar os pés uns aos outros. Certamente, pois Paulo disse em Gálatas 1:8. Olha o que Paulo está dizendo no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Está escrito na sua Bíblia aí. Essa Bíblia bonita, ilustrada, que você tem aí, ó. Que você carrega dentro da sua pastinha, da sua bolsa para ir para a igreja. Está escrito nela aí, ó. No livro de Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo dos céus, o anjo de Apocalipse 10:7, vos preguei evangelho que vá além do que vós tenho pregado, seja anátema. O que é que Paulo está dizendo? Aquele anjo que virá dos céus, depois de nós, ele terá que vir com o mesmo evangelho que nós vimos. Ele terá que trazer o mesmo evangelho que nós trouxemos. Se ele não trouxer, é anátema, é falso. Por isso o evangelho que o sétimo anjo pregou foi o mesmo evangelho de Paulo. Quando ele chegou lá naquela extra, aí perguntou: eu quero ver Jesus. Disse: não, você não pode ver ele agora. Mas um dia ele virá a você primeiro. Mas ele vai vir a mim primeiro? Sim. Por quê? Porque você que pregou para eles. Você que ensinou eles. Aí se viu assustado, ele disse: mas e Paulo e Pedro? Paulo e Pedro também terá que ser julgado primeiro. Pelo evangelho que eles pregou. Aí ele disse, ele respirou e disse: ufa, mas eu preguei o que Pedro e Paulo pregou. Quando ele disse: eu preguei o que Pedro e Paulo pregou, a multidão ovacionou dizendo: nisto nós estamos descansados. E tanto Paulo como Pedro foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo e batizou seus crentes em nome do Senhor Jesus Cristo. Tanto Pedro como Paulo.
Abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do 1 ao 7, você vai entender o que eu estou dizendo. Examinemos os relatos dos serviços batismais registrados na Santa Palavra de Deus. Vamos examinar. O Espírito Santo descendo sobre os 120 no cenáculo, a multidão se aproximou bruscamente e foi convencida do fato de que este grupo de pessoas tinha recebido algo real de Deus. Algo que eles também necessitavam. A resposta de Pedro aos corações sinceros e famintos, quando perguntaram o que faremos, foi a seguinte: a pessoa, ele só vai examinar, ele só vai procurar se ele estiver faminto, se a sua alma está faminta. Se ela não estiver, ele não vai procurar. Para ele tanto faz como tanto fez. Há uma mentira tão grande que o diabo coloca na boca das pessoas, que é quando eles dizem para outra pessoa. A pessoa vai dar um folheto, prega para uma pessoa, falar: procura a igreja mais próxima da sua casa. Mentira do diabo. Mentira do diabo. Procura um lugar aonde você ouve, aonde te é ensinado a verdadeira doutrina apostólica. A prova que Deus tem abandonado este povo e não fala mais no meio deles é que eles não conseguem mais encontrar recurso em Deus. Então eles estão apelando para a política, porque Deus os abandonou. Pastores, presbíteros, missionários, que era para estar brigando lá fora, tentando resgatar almas e levar para o reino de Deus, eles estão brigando com outros políticos para ganhar votos. A igreja já não é mais o suficiente para eles. Os crentes já não é mais o primeiro plano deles. O primeiro plano deles agora é a política, é enveredar para a política. Sobe em cima do púlpito, não tem evangelho para pregar. Sobe em cima do púlpito, não tem mais a palavra de Deus para pregar para o povo. Não tem mais o poder de Deus para pregar para o povo. Aí começa a fazer campanha política em cima do púlpito. E as pessoas estão envenenadas, e elas ouvem, elas sabem que está errado, mas elas não dão conta. O mesmo que Satanás fez lá, antes de ser lançado na terra. Ele criou um partido político lá, e ele conseguiu a terça parte dos anjos no seu partido político, contra o Filho de Deus.
Mas qual foi o salário dele? Foi lançado no abismo. Ele e seus anjos, aqueles que fizeram a cúpula do seu partido político lá no céu. Aí, como ele fez política lá e conquistou a terça parte dos anjos, ele desceu para a terra e está fazendo política na terra também. E está conquistando muitos adeptos. Está conquistando uma grande multidão. Mas lá no fundo do túnel surge uma luz, brilhando lá no fundo do túnel, do poço, do túnel. Malaquias 4, 5, 6, Apocalipse 10, 7. Começa a resplandecer uma nova luz. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Uma igreja inteirinha. Essa igreja tinha quase 3.000 pessoas. A igreja inteirinha arrependeu e correu para os apóstolos para ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Está registrado em Atos 2, do 38 ao 41. Você encontra também em Atos capítulo 1, versículo 15. Atos 2, do 1 ao 8. Para você ver que nós não estamos falando tonteria. Há quem diz que a razão pela qual Pedro lhes ordenou que fossem batizados no nome do Senhor Jesus é porque eram judeus. Mentira! Judeus não creem em Jesus Cristo. Nem um verdadeiro judeu crê em Jesus Cristo. Se tem algum judeu lá pregando Jesus Cristo, são falsos judeus. Não são os verdadeiros judeus. Os verdadeiros judeus só vão reconhecer a Jesus Cristo, o Messias, quando se cumprir Apocalipse 11, 3. Quando aquelas duas oliveiras estiver trazendo o derramamento da palavra sobre a terra. Antes disso, não. E o batismo servia para que confessássemos a Jesus Cristo. Vejamos, porém, a casa de Cornélio e os membros da sua família. Cornélio e os membros da sua família. E eles não eram judeus, eram gentios. Então aqui joga por terra a tese que eles levantam, que fala que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo era porque eles eram judeus. Não existe Jesus, não foi batizado nenhum judeu. Fora da igreja dos apóstolos, que creram no Senhor Jesus Cristo. E aqui novamente encontramos a Pedro ordenando que se batizasse no nome do Senhor Jesus. Atos 10, 47 ao 48. Atos capítulo 10, versículos 47 ao 48. Se Pedro tivesse errado no dia de Pentecostes, o que seria impossível errar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas se ele tivesse errado, certamente haveria tido bastante tempo para se corrigir
antes que fosse à casa de Cornélio. Estaria Pedro errado no dia de Pentecostes? Estaria Pedro errado no dia de Pentecostes? A pergunta é: se você ficasse sabendo que Pedro estava na sua cidade, abriu um trabalho lá e estava pregando o evangelho, você teria coragem de deixar a sua igreja para ir lá assistir um culto com Pedro? Teria. Se Pedro chegar na sua igreja, será que o pastor da sua igreja deixaria Pedro tomar a palavra para pregar? Aí Pedro ia chegar e ele ia dizer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Seria o suficiente para o pastor chamar os diáconos e mandar colocar Pedro para fora da igreja. Ou Pedro subia, tomava o microfone e dizia: os céus e a terra que agora existe está reservada como um tesouro para o fogo. Quando eles ficaram quando eles ficaram comovidos, eles disseram a Pedro e aos demais apóstolos. Não foi só a Pedro e aos demais apóstolos, incluindo entre eles aquele que escreveu Mateus 28:19. Atos 2:37. Isso inclui a Mateus, quem escreveu o livro de São Mateus 28:19. Também Atos 2:14, vemos Pedro levantando-se com os 11. Mateus estava lá, porém não encontramos palavra de correção da parte dele. Porque Jesus disse em São João 17:6: manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus e tu me destes. Para um pouquinho aí. Qual foi o nome que Jesus manifestou para os homens? E Jesus está dizendo em São João 17:6: manifestei o teu nome. Quer dizer, eu fiz o povo saber quem era o seu nome, conhecer qual era o seu nome. Agora, não existe nenhum texto na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, onde Jesus fala que o pai dele chamava Jeová, ou chamava Pedro, chamava Paulo, chamava João, Bastião, André. Não. Quando ele diz manifestei, ele está dizendo: eu me identifiquei. Edificado sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. Em lugar nenhum encontramos que eles batizaram repetindo as palavras em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não existe. Pode existir no registro da igreja romana. Mas da igreja apostólica não existe nenhum registro na Bíblia. Nem dos apóstolos, nem dos profetas. De alguém que desceu às águas um dia e foi batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas só em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Mateus 28:19, se você tiver um pouquinho de inteligência intelectual, você vai descobrir que Mateus 28:19 não era uma obra sendo realizada. E um batismo é uma obra.
É quando você pega alguém e leva as águas, coloca ele nas águas e batiza ele. É obra. Mas Mateus 28, 19 não era uma obra. Eles estavam em uma reunião. E naquela reunião eles estavam assentados ouvindo Jesus falar com eles. Ide ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o único texto encontrado em toda a Bíblia. Ao contrário do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está repleto na Bíblia. Principalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Todos os atos batismais registrados na Bíblia pelos cristãos foram realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Como que a minha esposa vai provar que ela é minha esposa? Porque ela tem uma certidão de casamento onde ela carrega o meu nome. Quando ela vai no estabelecimento, quando ela vai fazer qualquer coisa, ela tem que ter um documento. Quando perguntarem para ela, a senhora é casada? Sou. Vão perguntar, qual é o nome do seu marido? Ela vai falar, quando eles pegam o documento, está lá. Ela, não importa se eu presto, se eu não presto, se eu sou bom, se eu sou mau, se eu sou ruim para ela. Não interessa. Mas o que interessa para ela é que no documento dela está lá o meu nome. Ela é minha esposa. É a única que tem direito de herdar o que eu tenho. A única igreja que tem direito de herdar o que é de Jesus Cristo é aquela que carrega o nome dele no casamento com ele. E quando é que a igreja é casada com Cristo? No batismo. Pelo contrário, eles apenas batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles cumpriram a ordem do Senhor Jesus em Mateus 28, 19. A ordem. Ali Jesus estava dando uma ordem para eles. E eles tinham que sair, Jesus ia embora, eles tinham que sair e cumprir aquela ordem. Pois ali Jesus não indicou aos apóstolos que usasse antes estas palavras como uma forma. Ele ordenou o batismo usando o nome. O nome, não os nomes no plural, mas o nome no singular. Pai, palavra. Pai, criador. Filho, redenção. E nós fomos redimidos em Cristo Jesus. Aí você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, está escrito: e em suas testas estava escrito o nome dele e do seu pai. Falou aqui, ó, está escrito o nome dele e do seu pai. É tão ingênuo, porque quando fala na testa, fala na mente, na memória. E qual é o nome dele e do seu pai, que está na nossa mente, na nossa memória? Senhor Jesus Cristo. Felipe foi a Samaria. Felipe era um evangelista, fazendo o mesmo tipo de trabalho que eu estou fazendo. Felipe foi a Samaria e pregou-lhes
Cristo. Este povo não era judeus, mas samaritano. Eles prestaram atenção à mensagem que ele entregou. Ouvindo os apóstolos que estava em Jerusalém, não em Samaria, em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus. Que os samaritanos haviam recebido a palavra de Deus. Enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam para que recebesse o Espírito Santo, porque ele já estava pronto para receber o Espírito Santo, porque já tinham sido batizados por Felipe em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas só havia sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 15 ao 17. Atos, capítulo 8, versículo 15 ao 17. Cornélio era um homem justo e temia a Deus com toda a sua casa. Toda a sua casa. Todos que habitavam debaixo do telhado de Cornélio, da casa de Cornélio, cria no Senhor Jesus Cristo. Ele viu em uma visão um anjo que lhe disse para mandar chamar a Pedro em Jopé, o qual lhes diria as palavras pelas quais poderiam ser salvos. Se Pedro estivesse tão errado assim, por que um anjo ia aparecer para Cornélio e mandar chamar a Pedro? Quando ele declarou a grande verdade que por meio do nome de Jesus, todo que nele crê receba a remissão de pecados, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviram a palavra. E eles falaram em línguas como fizeram os apóstolos no dia de Pentecostes. E então Pedro respondeu: porventura pode alguém recusar a água para que não sejais batizados, esses que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou-lhes que fossem batizados no nome do Senhor Jesus. Atos 10, 47. Advertência. Nós começamos falando sobre advertência. E tudo que você tem ouvido, está ouvindo nessa redação, é uma advertência para você. Corra! Corra, se você sonha, se você tem um desejo no coração de um dia fazer parte da família de Deus, de um dia sentar do seu lado como parte da sua família, receba o nome dele no seu batismo. Caso contrário, você vai aparecer lá como uma Amásia, não como uma esposa, mas como uma Amásia. A seguir observamos um ato batismal dirigido por Paulo. Paulo não viveu com Jesus. Paulo não andou com Jesus. Paulo não andou com os apóstolos. Paulo não andou com Pedro. Mas olha só o que Paulo fez. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Paulo perguntou para eles. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo.
Nós nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. E quem que eles eram? Uma igreja dirigida por João, batizados por João no Rio Jordão. Crentes batizados sem o Espírito Santo. Aí Paulo vem e pergunta para eles. Perguntou-lhes então em que sois batizados. Em que sois batizados então, se vocês nunca ouviram falar sobre o Espírito Santo? E eles disseram, no batismo de João. No batismo de João, no batismo do apóstolo. No batismo do profeta, o profeta batizou nós. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Tudo que você está ouvindo nesta programação, não saiu de um seminário teológico. Não foi nenhum doutor que ensinou para nós. Não veio do grande templo batista, metodista, presbiteriano, luterano, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Testemunho de Jeová, Adventista. Não. Está dentro da sua Bíblia. Esta Bíblia que você carrega debaixo do braço aí. Que você carrega na sua pastinha. Que você carrega no porta-mala do seu carro. Para facilitar, hoje você tem até no aplicativo do seu celular. Como que eu vou provar perante o juiz, perante a lei, que eu sou herdeiro do meu pai? É apresentando para o juiz, para o tribunal, que eu sou filho de fulano de tal. Uma certa feita, eu estava sentado em uma barbearia para cortar o cabelo. Naquele tempo eu tinha cabelo, eu era cabeludo. E antes de mim tinha um garotinho de uns 8, 9 anos sentado cortando o seu cabelo. Aí o barbeiro acabou de cortar o cabelo dele, levantou. Aí ele perguntou, o barbeiro perguntou para ele, quem que vai pagar? Ele falou, o meu pai vai vir pagar aí para o senhor. Tá, mas quem que é o seu pai? Ele falou, o meu pai é fulano de tal. Quando ele falou o nome do pai dele, o barbeiro liberou ele para ir embora. Por quê? Porque o barbeiro sabia quem era o pai do menino. Porque o menino deu o nome do pai. Agora você disse, eu sou filho de Deus, mas qual é o nome de Deus? Ah, Deus é o meu pai, qual é o nome do seu pai então? Ele tem que ter um nome. E qual é o nome dele? Pai não é nome, filho não é nome, espírito não é nome. Tem que ter um nome. E qual é o nome do pai? E Jesus está exigindo em Mateus 28, 19, que se use o nome do Pai. Qual que é o nome do Pai? Onde está escrito na sua Bíblia? Não é na minha, na sua Bíblia aí. Onde está escrito aí o nome do Pai de Jesus? Você nunca vai encontrar. Porque não tem. Você só vai entender qual que é o nome do Pai de Jesus por revelação.
Não na letra, porque na letra não tem. Nenhum professor de teologia vai ter capacidade de dizer para você qual que é o nome do Pai. Ele também não sabe. Mas Jesus deixa uma dica. Ele fala assim: eu vim em nome do meu Pai. Por que ele está dizendo eu vim em nome do meu Pai? Porque o nome dele era o mesmo nome do Pai. Veja o que ele fala na oração do Pai Nosso. Quando ele diz: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o quê? O teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então o mesmo nome que ele tem aqui na terra é o mesmo nome que ele tem lá no céu. Senhor Jesus Cristo. Jesus é o nome humano, terreno. Cristo é o nome eterno de Deus. Por isso Apocalipse 14:1 está escrito o nome dele e o do seu Pai. Não cremos que Paulo alertou, não cremos que Paulo alterou a forma ou o modo batismal, ou modelo batismal, quando ele batizou Lídia e sua gente de casa, e nem ao carcereiro Filipe. Ele não alterou. Ele continuou realizando, batizando o povo no mesmo batismo que Pedro e os demais batizaram. Agora note bem, Paulo não estava junto com os apóstolos. Quando Jesus deu sua instrução final, Paulo não estava junto com os apóstolos quando Jesus estava dando a eles a instrução final. Era a última instrução de Jesus. Ali era apenas, Mateus 28:19, era apenas uma instrução que deveria ser cumprida. E eles em Mateus 28:19, Lucas 24:47, contudo encontramos Paulo batizando em nome do Senhor Jesus Cristo. De quem recebeu essa revelação? De quem Paulo recebeu essa revelação? Cumpre mencionar que o Evangelho de Paulo não é uma cópia ou imitação de outros apóstolos. Não é nem uma cópia, nem uma imitação, mas é uma revelação. Aí Paulo vem, para confirmar, Paulo vem e diz: eu não aprendi de homem algum, mas aprendi diretamente do Senhor. Então, até para ser batizados, você tem que ter revelação. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi pregado, foi anunciado, não aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11, versículo 12. O próprio Jesus veio e revelou para Paulo. Porque naquele tempo não tinha apostila de Pedro, não tinha um livrinho de Pedro, não tinha um livrinho dos apóstolos ensinando o que fazer.
Mas Deus veio e revelou para Paulo. O mesmo que ele revelou para os discípulos, ele veio e revelou para Paulo. Em particular, eles escreveu: e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por eles graças ao Pai. Colossenses 3,17. Tudo que você, eu, tudo que nós, como cristãos, formos fazer, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai orar pelo enfermo, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai orar pelo alimento na hora da comida, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai expulsar demônio, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa de um emprego, pede em nome do Senhor Jesus Cristo. Você precisa fazer um exame numa faculdade, numa universidade, ora ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa de uma promoção na sua empresa, ora em nome do Senhor Jesus Cristo. O problema é que às vezes você não está recebendo, é porque você está orando errado. Você está orando com a imagem de 3 pessoas na sua cabeça. Eu já vi muitos pregadores, milhares de pregadores, 50 anos pregando o evangelho. O que eu já tenho visto e ouvido pregadores expulsando demônios em nome da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, sai deles, Satanás. O diabo dá risada na cara deles e não sai. Porque estão orando errado. Mas quando você vem com revelação do verdadeiro nome, basta você olhar para a pessoa, para o endemoniado e dizer: sai dele, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa fica liberta. Porque o peso está no nome. Aí você abre a sua Bíblia. Eu estou falando diariamente, todos os dias, para milhares de pessoas. Só nessa página, 5.000 pessoas que tem uma Bíblia, que lê a Bíblia. Abra em Tiago, no livro de São Tiago, capítulo 2, versículo 19. Veja o que Tiago está dizendo aí. Ele está respondendo a alguém que está questionando ele. Aí ele vem e pergunta e fala: você crê que há um só Deus? As pessoas dizem: claro que nós cremos. Aí ele vira e diz: disseste bem, porque os demônios também crê e estremecem. Agora, se os próprios demônios, Satanás, crê que existe só um Deus, por que você crê que é 3? Você está pior do que os demônios. Por isso que quando você vai expulsar um demônio no nome de Pai, Filho e Espírito Santo, no nome da Trindade, ele não sai. Ele sabe que você está blefando, você está mentindo. E ele sabe que é um só, porque ele esteve lá. Ele é o único que vai lá e volta. Veja, lembra quando ele foi lá para acusar a Jó? Ele subiu lá. Aí Deus perguntou para ele: de onde vem Satanás? Vem de rodear a terra e passear por ela. O diabo entra nas igrejas, senta lá e fica ouvindo o pastor contar mentira, contar historinha, falar de política lá em cima do púlpito. E o diabo está ali escutando e chamando eles de mentirosos. O diabo senta no banco da igreja para ouvir sermões. E ele fica passeando de uma e de outra, de uma na outra, escutando os sermões que são pregados. Martim estava lá no seu escritório, sentado na sua escrivania, escrevendo. Ele entrou. Fisicamente. Com a coroa na cabeça.
falou para Martim: Martim, eu sou Jesus, adora-me. Aí o anjo de Deus também veio e falou para Martim: isso aí não é Jesus, Martim. Jesus não está coroado. Ele será coroado pela sua igreja, pela sua noiva. Aí Martim arremessou o vidro de tinta nele e falou: sai, Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz que a tinta ficou na parede e aquele anjo desapareceu. Então ele aparece na sua porta, ele aparece na sua igreja, ele vai lá até você e começa a mostrar para você. Uma doutrina errada. E se Deus não tiver misericórdia de você, você acaba crendo naquela doutrina, naquela heresia errada. Que quem está apresentando para você não é Deus, não é o Espírito Santo, não é o anjo do Senhor. Mas é Satanás vestido de anjo. Os anjos de Deus são pregadores do Evangelho. Os anjos de Satanás também são pregadores do Evangelho. E conhece a Bíblia melhor do que você. De Gênesis a Apocalipse. Paulo reclamou ter autoridade divina. Se alguém cuida ser profeta, olha o que Paulo está dizendo. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Colossenses 14:37. As coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, quando Paulo batizou os seus crentes em nome do Senhor Jesus Cristo, é porque o Senhor tinha mandado ele fazer aquilo. O batismo com água é executado tanto por palavras como por obras. Palavras e por obras. Palavra você vem e fala: eu te batizo, como ministro do Senhor eu te batizo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mergulha a pessoa na água e tira, é obra. Ao mergulhar a pessoa e levantar, é obra. Não podemos deixar de comunicar estas ordens à igreja. Não devemos deixar de comunicar, ensinar estas coisas para a igreja. Por causa disso me imponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios 4:14-15. Qual é o nome? Que toda a família na terra toma o nome. Qual o nome que é? Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Jesus Filho, Espírito Santo, Cristo. Como Pai ele criou, como Filho ele veio e morreu por nós. E como Espírito Santo, ele está dividido nos nossos corações, nos dirigindo, nos ensinando, nos exaltando. Devemos ler os Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo para saber o que os apóstolos ensinaram e praticaram após a vinda do Espírito Santo.
Você diria, se Jesus Cristo quisesse que nós batizássemos em seu nome, então por que ele não nos disse? Ele o disse sim. Ele falou sim. Note que ele falou no nome. Ele falou no nome, não nos nomes. Leia com atenção Mateus 28:19. Ele diz no nome e não nos nomes. Ele diz em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas ele não falou em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não, porque aí seria 3 nomes. Mas ele falou em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome do Pai? Jesus dá a resposta em São João 5,43. Se você quer saber qual que é o nome do Pai de Jesus, o próprio Jesus dá a resposta em São João 5,43. Ele diz assim: eu vim em nome do meu Pai. Eu vim em nome do meu Pai. E qual que era o nome dele? Qual era o nome dele? Jesus Cristo. E qual é o nome do Filho? A resposta é dada por um anjo em Mateus capítulo 1, versículo 21. E chamará o seu nome Jesus. O nome do Filho. E em qual nome o Espírito Santo é revelado? A resposta é encontrada em São João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas. Ele vem no nome do Pai e o Espírito Santo vem no nome dele. Mas é uma coisa tão simples, que chega a ser absurda para um doutor com anel de grau no dedo, com anel de doutorado no dedo, sentar na mesa e ensinar uma doutrina de 3 pessoas, da Santíssima Trindade. Aonde aparece a palavra Santíssima Trindade na Bíblia? Oh, nós somos descendentes de Abraão. Oh, nós somos filhos de Abraão. Ah, é? É. Só que Abraão não era trinitariano, quer dizer, não cria em trindade. Abraão não era dualista, ele não cria em 2 deuses. Abraão era monoteísta. Cria em um Deus único. Excitando nos versículos encontrados em Lucas 24, 45 ao 47, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos. O que é abrir entendimento? Deu revelação para eles. Foi necessário que o entendimento lhes fosse aberto. E muitos hoje em dia necessitam desta mesma operação para que possa entender as Escrituras. Sem revelação, eles nunca vão entender as Escrituras. É necessário que eles tenham revelação. Caso contrário, eles nunca vão entender.
Abre a sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã. Abre a sua Bíblia aí. No livro de Oséias, capítulo 13. Livro de Oséias, capítulo 13, para você entender melhor o que nós estamos falando. Oséias 13, 4. Todavia eu sou o Senhor teu Deus. Isso aqui é Jeová falando lá no Velho Testamento. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás, não aceitarás outro Deus além de mim. Bom, se era Jeová que falava lá no Velho Testamento, porque não há Salvador, senão eu. Não há Salvador senão eu. Agora eu vou perguntar para você: quem te salvou? Quem é o seu Salvador? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 26. E no 7º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo Gabriel. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da cidade de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, quem sabe ela estava no quarto, arrumando o cabelo, trocando de roupa para ir para a igreja, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela turbou-se muito com as palavras, pois considerava que seu coração seria esta. Vou repetir. 29. E vendo ela turbou-se muito as palavras, com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Que tipo de saudação? Ela nunca tinha ouvido. Disse-lhe no 30, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhes-ás o nome de Jesus. Combinando com Oséias 13, 4. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum, nunca deitei com homem algum, nunca fui para motel, nunca fiz sexo com homem algum, como que eu vou ficar grávida? Está louco? E respondendo o anjo, disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e a virtude do Altíssimo te cobrirá com as suas sombras. Por isso também o santo que de ti há de nascer, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Será chamado. Alguém vai chamar ele de Filho de Deus. A Bíblia não está dizendo que ele é Filho de Deus. Está dizendo que será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era estéril, que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Combinando com Oséias 13:4. Para encerrarmos, porque eu já tomei muito tempo de vocês, para encerrarmos, nós vamos para Isaías 7:14. Vamos ver o que diz Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Quem é o Senhor? O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E chamará o seu nome Emanuel. Agora, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu. Quem foi o menino que ele está dizendo aqui? Jesus. Um filho se nos deu. O mesmo menino que nasceu foi que deu o filho. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso. Qual é o nome mais maravilhoso hoje para o cristão? Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele era tudo. Mas nós temos que aceitar. Nós temos que crer e aceitar. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Shalom a todos. Deus abençoe, irmão Josué Fota Macumo. Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco na nossa programação e que vão ouvir posteriormente a nossa programação. Que Deus continue abençoando a cada coração de cada um de vocês, na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe ricamente minha amiga Sheila, lá no Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal. Hoje é o aniversário de Elaine Silva. Deus abençoe, parabéns, felicidade para você. Deus abençoe meu amigo Maicon. Deus abençoe pastor Ivanildo. Deus abençoe irmã Creuza, irmã Cíntia. Ministro Zé Carlos, Deus abençoe, irmã Dulcinéia, Londrina. Estou sentindo falta da irmã Dulcinéia, Londrina, onde nós vamos estar a semana que vem. Seria tão bom que nós pudéssemos nos encontrar
por aí em Londrina. Deus abençoe a todos vocês na graça, no amor do Senhor Jesus Cristo. E que todos sejam abençoados, tenham um domingo abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe irmã Vera Floriano, São Carlos, São Paulo. Deus abençoe irmã Francisca Pinheiro. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos. Manuel Almeida, Deus abençoe. Edilson Gaviola, Deus abençoe. João Dourado, Deus abençoe. Cláudio Godoy, Deus abençoe. Dias Francisco, Deus abençoe. João Romão, meu amigo, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. João Matoso, Deus abençoe. Até mais. Nós estaremos logo mais a partir das 18 horas na Avenida 54A, número 699, no Tabernáculo Novo Dia. E estaremos ali onde o pastor Aparecido Roberto Xavier estará nos trazendo uma grande mensagem para nós ali logo mais à noite, a partir das 18 horas, na Avenida 54A, 699, no bairro Vila Nova, Rio Claro, São Paulo, de frente ao supermercado Estrela. Você pode estar ali conosco, ser abençoado conosco ali. Sejam bem-vindos na graça do Senhor Jesus Cristo. Shalom a todos vocês. Nós estamos à disposição de todos vocês. Aqueles que precisarem de uma ajuda, de um abraço do amigo, oração, uma visita no seu lar, para abençoar o seu lar, a sua empresa, entre em contato conosco e nós estaremos à sua disposição. O nosso WhatsApp está aí na página, é 019 981 19 12 14. 019 981 19 12 14. Você pode entrar em contato conosco e nós estaremos feliz da vida em poder ajudar você. Vocês de Londrina, Presidente Prudente, 1º de maio, vocês aí da região de Presidente Prudente. Semana que vem nós estaremos com uma campanha aí na região com o pastor Ivanildo, da cidade de Presidente Prudente, e você pode nos contatar, você pode nos procurar, você pode estar conosco nas nossas programações, principalmente vocês aí de Londrina, Paraná. Nós estaremos aí na cidade e basta entrar em contato conosco. Nós vamos estar aí quinta, sexta, sábado e domingo nessa região aí, junto com o pastor Vanildo, e você sinta-se a liberdade de falar conosco. Basta entrar em contato conosco. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação.